Olá, galera do Colégio Santa Rita, especial nossos alunos das primeiras séries do ensino médio, primeiro ano A, primeiro ano B. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa já vai ser a nossa videoaula de número 7. Estamos trabalhando Roma Antiga. Essa que foi uma grande civilização da antiguidade, de uma aldeia a um grande império. Na aula anterior, nós havíamos iniciado o período da República Romana. A República Romana, que foi aristocrática, isto é, politicamente dominada pela elite patrícia, pelos ricos proprietários, e foi expansionista. Porque foi durante o período da República que houve a expansão territorial, as conquistas territoriais romanas, onde saíram de um território da Península Itálica, qual a cidade de Roma fazia parte de um reino, o reino etrusco, e os romanos conquistaram a Itália, toda a Península Itálica, entre os anos de 509 a 270, partiram para conquistar o Mediterrâneo através das chamadas Guerras Púnicas, a guerra contra Cartago, uma antiga colônia fenícia que dominava toda a partes dos territórios da bacia mediterrânea. As vitórias militares foram importantes para a expansão e, após as chamadas Guerras Púnicas, mais de um século de conflitos contra Cartago e a vitória e as conquistas territoriais. Durante os séculos 2 e 1 a.C., ocorreram as outras conquistas. Roma, os territórios romanos se estendiam desde a região da Gália, Península Ibérica, do lado ocidental da Europa, passando pelo norte da África, o território africano banhado pelo mar Mediterrâneo, até o Oriente, até a Mesopotâmia. Vamos dar continuidade ao conteúdo. Na última aula, nós estávamos trabalhando as consequências das conquistas romanas. As consequências, ou seja, os resultados, os fatores ou os efeitos que essas conquistas trouxeram para Roma. Aqui, uma das consequências de destaque dessas conquistas romanas foi a concentração na cidade de Roma de bastante riqueza dos chamados espólios de guerra, essas riquezas retiradas das regiões as quais os romanos iam dominando, incorporando territorialmente aos seus domínios como províncias. Uma outra consequência foi cada vez mais o aumento dos latifúndios romanos sendo cultivados em larga escala por escravos. Aumentou bastante o número de escravos em Roma com as conquistas, porque os escravos eram provenientes de guerras, das guerras, eram os prisioneiros de guerras, sobretudo. Com o aumento do número de escravos, consequentemente, a redução do valor deles, a elite patrícia romana optou preferencialmente pelo uso da mão de obra escrava em seus latifúndios, e a plebe acabou, grande parte dos plebeus que trabalhavam para os patrícios acabaram ficando desempregados, ociosos. Cada vez mais a plebe vai se tornando uma classe social cada vez mais marginalizada, ociosa, porque os romanos vão optar, a elite romana vai optar pelo modelo escravista. Os escravos eram todos aqueles prisioneiros capturados nessas guerras de conquista, que, portanto, aumentou bastante com essas conquistas romanas. O aparecimento de uma poderosa classe de comerciantes enriquecidos com as conquistas foi outra consequência importante. É óbvio que com essas conquistas aumentou bastante o comércio, a atividade comercial,
nessas regiões, essas riquezas oriundas dessas terras conquistadas, vai enriquecer uma classe de comerciantes em Roma. Aumentou o êxodo rural. Roma, a cidade de Roma, a capital, tornou-se uma cidade com problemas de uma grande cidade. Problemas de violência urbana, problemas de miséria, grande parte da população plebeia ociosa, acidentes, aconteciam até acidentes nas estreitas vielas de Roma com os meios de transporte da época, movido a tração animal. As carroças movidas a tração animal passou a ser um meio de transporte utilizado nas ruas, na cidade de Roma, para transportar mercadorias e também pessoas, e por vezes havia até acidente e até incêndios, porque devido à falta de espaço para um crescimento da cidade no plano horizontal, acaba que alguns vão optando por construir crescer ou aumentar o tamanho de suas casas na vertical, fazendo com um andar, um primeiro andar e às vezes até com um segundo. Esses andares de cima costumavam ser construídos de madeira, o que propiciava a ocorrência de incêndios. Roma tornou-se uma cidade com problemas de uma grande cidade. O êxodo rural se deu principalmente por conta da plebe desempregada, dos campos. Mesmo aquela camada plebeia que tinham pequenas propriedades, não mais conseguiam competir com os patrícios, com os grandes latifundiários, na comercialização dos produtos, os quais produziam. Por quê? A elite patrícia, usando mão de obra escrava em grande quantidade, passaram a produzir mais e, consequentemente, passaram a dominar, alcançar o mercado, vender suas mercadorias, seus produtos mais baratos. A plebe acabou-se arruinada, desempregada, muitos tiveram que entregar suas propriedades para pagar dívidas e migraram para a cidade de Roma. Nós estamos aqui explicando as consequências que as conquistas romanas trouxeram. As conquistas trouxeram para Roma. Outra coisa também foi a influência cultural dos gregos sobre os romanos. Os romanos conquistaram a Grécia militarmente, mas foram conquistados pela sua cultura, pela cultura grega. Os romanos passaram a se inspirar ou se utilizar e seguir a cultura grega. Uma outra consequência é que os generais que comandavam legiões de soldados acabaram se tornando cada vez mais de destaque na sociedade romana, com influência principalmente no campo político, e alguns acabaram enveredando para a política, assumindo cargos públicos, chegando à eleição para o Senado. Alguns se tornaram senadores influentes na política, nas decisões políticas de Roma. Então, a ascensão política dos generais foi uma consequência também dessas conquistas. Portanto, a República Romana foi expansionista. A expansão territorial romana que ocorreu durante a República dominaram a Península Itálica entre os anos de 509 a 270, mais ou menos, principalmente. Se intensificaram mais nos séculos 4 e 3. Posteriormente, após conquistarem a Península Itálica, Roma conquista, através das guerras púnicas, a vitória, essas guerras que ocorreram entre os anos de 264 a 146 a.C., e a vitória, a expansão por todo o Mediterrâneo Oriental entre os séculos 2 e 1 a.C., o que levou a um forte crescimento do número de escravos em Roma. Foi uma das principais consequências das conquistas romanas.
E aí é óbvio que com essa imensa quantidade de escravos, havia sempre alguns motins desses escravos que tentavam fugir, faziam revoltas. E uma das maiores e mais importantes revoltas de escravos que aconteceram durante essa fase, durante o final da República, entre os anos de 73 a 71 a.C., uma revolta que aconteceu aqui nas proximidades do sul da Itália, na região de Capua. Um escravo, ou melhor dizendo, um gladiador. Roma optou por uma forma de oferecer à população ociosa entretenimento, com a ocorrência periódica nos grandes anfiteatros de lutas entre gladiadores, escravos que eram treinados para lutar até a morte na arena, servindo de espetáculos para a população ociosa. Um desses gladiadores, Espartaco, iria liderar uma revolta. Fugiu da prisão a qual ele estava confinado, sendo preparado, treinado para lutar na arena. Ele, juntamente com outros, lideraram um motim, conseguiram se libertar, fugiram pelas regiões rurais e conseguiram, cada vez mais, vencer escravos, a se unirem e se juntarem a eles, e fizeram a maior revolta de escravos do mundo antigo. A revolta comandada por Espartaco conseguiu reunir em torno dele 80 mil escravos, organizando um forte exército que ameaçou os poderes de Roma. Conseguiram eles resistirem às várias investidas militares do exército romano, causando uma forte preocupação à elite política dirigente de Roma, sobretudo no Senado, que era talvez a principal instituição política romana. A revolta de escravos serviu de inspiração para a produção de filmes, muitos. Até hoje lembrada como a maior revolta de escravos do mundo antigo. Porém, não conseguiu esta revolta resistir a uma investida militar sob o comando do general Licínio Cássio, grande general romano, que comandou um exército e conseguiu derrotar esta revolta, onde seus líderes, os que sobreviveram, foram presos e, por ordem de Licínio Cássio, do general, todos eles foram crucificados. Da região de Capua, sul de Roma, até a cidade de Roma, aproximadamente 150 quilômetros de escravos que foram crucificados na estrada que dava acesso. Para servir de exemplo, para que os escravos não mais se atrevessem a atentar contra a estrutura política e o poder de Roma. Vamos agora começar a falar, nós ainda estamos tratando do período republicano, que vai de 509 a 27 a.C., mas nós vamos agora entrar no período de transição da República para o Império. Séculos 2 e 1 a.C., aconteceram alguns fatos importantes que levaria, inclusive, a uma crise política institucional romana, inclusive a guerras civis, disputas entre os grandes generais com suas legiões. Essas disputas políticas, essas divisões levou a uma crise política. A saída que a elite romana encontrou foi concentrar poderes nas mãos de líderes. É a transição para o Império. Vamos falar de alguns eventos. Podemos até perguntar assim: os plebeus ficaram na miséria, ficaram ociosos, sem suas pequenas propriedades, desempregados. E os seus representantes? Cadê os representantes? Cadê os tribunos da plebe que não reivindicaram direitos ou que não lutaram? Apareceu, de fato, os irmãos Gracos, eleitos tribunos da plebe, junto ao Senado, apresentaram uma lei
para a reforma agrária. Começaram a lutar, uma luta combativa, intensa, para a aprovação da reforma agrária. Contudo, a elite romana, não querendo perder suas grandes propriedades para um possível projeto de reforma agrária, ou seja, pegar os grandes latifúndios e distribuir, confiscar e distribuir para a plebe desempregada, a elite preferiu perseguir esses líderes. Os irmãos Tibério e Caio Graco, que encamparam esta luta, acabaram sofrendo perseguições. Tibério Graco foi assassinado no ano de 132 a.C. e o seu irmão Caio Graco, diante de tantas pressões e perseguições, acabou no suicídio no ano de 125 a.C. Portanto, a lei da reforma agrária não avançou aí nesse momento histórico. Alguns generais, uma das consequências, e nós já até tratamos dessa temática, uma das consequências das conquistas romanas foi a ascensão política de generais. Destacamos 2 generais, o general Mário e Sila, que chegaram a ser eleitos cônsules romanos, chegaram a ser eleitos ao maior cargo político de Roma, o consulado. O general Mário, entre os anos de 105 a 86 a.C., ele assumiu o consulado romano, eleito e reeleito, portanto, várias vezes, e fez um governo bastante popular, de cunho popular, promovendo até algumas reformas sociais, algumas ações que puderam, de certa forma, beneficiar a plebe. O general Sila, de origem aristocrática, defendeu medidas mais conservadoras. No ano 60 a.C., diante dessa crise institucional vivida por Roma, o Senado romano aprovou uma mudança importante no consulado, no poder executivo, aumentando mais uma vaga no consulado, que agora passaram a ser 3 cônsules, sendo eles eleitos para um mandato vitalício, devendo haver uma nova eleição para um novo triunvirato, quando o último membro do triunvirato viesse a falecer. E assim, no ano 60, foi eleito o primeiro triunvirato romano, formado por Júlio César, de origem plebeia, Pompeu, outro general, o general Cássio também, ex-cônsul, muito rico também. Eles passaram a entrar num clima de disputa política. Cássio acabou por falecer numa campanha militar no Oriente no ano de 53 a.C. O general Pompeu, no ano de 49, tentou conspirar um golpe contra Júlio César, que estava na região da Gália. Júlio César, um general romano, liderou as conquistas romanas na região da Gália, onde hoje é principalmente a França e parte da Alemanha. Só que a conspiração de Pompeu acabou por estimular o general Júlio César a se organizar com sua tropa, retornar a Roma. Pompeu foi perseguido, foi expulso, foi afastado por tentar liderar este golpe contra Júlio César. Júlio César então derrota Pompeu e é aclamado ditador romano. Júlio César torna-se, a partir do ano de 49 a.C., um supremo, um cargo vitalício. Promoveu reformas populares, beneficiava a camada popular, em benefício também dos cavaleiros. Fez um governo de forte oposição da aristocracia. Essa oposição à aristocracia principalmente por uma das propostas de Júlio César, que era apresentado a tal reforma agrária. O governo de Júlio César não duraria muito tempo. No ano de 44, uma conspiração oriunda do Senado, senadores patrícios, acabaram por conspirar e Júlio César terminou em uma emboscada no Senado. O mesmo foi convidado para participar de uma sessão no Senado e, ao adentrar, acabou sendo assassinado no dia 15 de março de 44 a.C. O governo de Júlio César, como ditador vitalício, cônsul único, de 49 a 44 a.C., porque no ano de 44, no Senado romano,
Júlio César foi assassinado. Com o assassinato de Júlio César, houve a formação do segundo triunvirato, bem formado por 3 generais, que dividiram o poder de Roma entre si. Otávio, sobrinho de Júlio César, ficou com a parte da Península Itálica. Marco Antônio, general do Oriente, e Lépido, comandante da cavalaria na África. Os 3 membros do segundo triunvirato. A disputa, o clima de rivalidade, disputa, de confronto, de conflitos entre eles era intenso. No ano de 36, Lépido foi afastado. Otávio vai se tornando cada vez mais forte no plano político, conquistando apoio nas instituições políticas, principalmente do Senado. Marco Antônio, no Oriente, acabou por se aliar à rainha Cleópatra do Egito, tentando isolar aquele território da dominação romana, o que levou a um enfrentamento com as tropas de Otávio. As duras perdas de Marco Antônio levariam mesmo ao suicídio no ano 30 a.C. Com o suicídio de Marco Antônio, a partir do ano 30, Otávio assume, portanto, o poder sozinho em Roma. E a união entre Marco Antônio e Cleópatra, o receio romano da dominação egípcia, Otávio se uniu ao Senado, acusou Marco Antônio de ter traído os ideais romanos por ter se unido a Cleópatra e procurar impedir o domínio romano sobre aquela região do Egito. Otávio derrota Marco Antônio, Cleópatra suicidou-se, assim como Marco Antônio, e o Egito acaba por virar também uma província romana. Otávio governa sozinho como cônsul único a partir do ano 30 a.C. E Otávio soube muito bem conciliar interesses. A plebe, política de pão e circo. Nós vamos já tratar dessa política. A elite patrícia, nada de mexer nos seus latifúndios e nos seus privilégios. O governo de Otávio foi marcado, a partir de então, por um período de calma e prosperidade, chamada de Paz Romana. E no ano de 27 a.C., o Senado, então, resolve conceder títulos a Otávio. A ideia do Senado é atribuir títulos para se tornar um supremo, um monarca. E no ano 27 ele recebeu do Senado o título de príncipe, primeiro cidadão, que significa Augusto, o consagrado, o divino, o majestoso. E supremo imperador. A partir de então, começa a fase do Império. No ano de 27 a.C., a 476 d.C., é a fase do Império Romano. O governo de Otávio foi em destaque. Governou do ano de 27 ao ano 14 d.C. Incentivou a produção, protegeu as rotas comerciais. O Império Romano atingiu uma extensa área. Aqui são os territórios da época de Otávio. Podemos observar que esses territórios têm uma coloração mais forte. Portanto, foram as conquistas entre os anos de 149 a 63. As conquistas sob o comando de Júlio César, aqui na cor verde, foi na época do comando de Júlio César. E esses outros territórios de laranja correspondem aos territórios conquistados na época de Otávio Augusto. Portanto, o governo de Otávio, marcado por um período de calma e prosperidade. O Império Romano vai durar do ano de 27 a.C. a 476, sendo que Otávio governou de 27 a.C. a 14 d.C. O período do governo de Otávio ficou conhecido como Pax Romana. Portanto, nós estamos falando aí da fase da transição da República para o Império Romano, com as disputas políticas que aconteciam, sobretudo entre os generais, a ascensão dos mesmos ao plano político, ao
controle, ao domínio romano, a formação dos triunviratos e a preocupação cada vez mais do Senado em atribuir títulos a algum que pudesse estabilizar politicamente Roma e, por fim, as chamadas guerras civis, que atormentava e ameaçava politicamente Roma. Otávio, produto do segundo triunvirato, seria responsável justamente por conceder esta pax romana ao governar sozinho a partir do ano 30, quando conseguiu derrotar os seus dois opositores que faziam parte do segundo triunvirato, Marco Antônio e Lépido. A partir do ano 30 ele torna-se cônsul único. O Senado, percebendo nele a habilidade política de promover um momento de trégua, de paz para Roma, conciliando interesses, a plebe, pão e circo, a elite patrícia, não mexer nos seus privilégios, nas suas propriedades. O Senado entende que Otávio Augusto seria uma pessoa adequada, ideal, para promover a estabilidade. Por isso que no ano de 27, concedido a ele esses títulos importantes. O título de primeiro cidadão príncipe, divino Augusto, imperador supremo. Começa a nova fase da monarquia, de uma nova monarquia. Agora a fase da monarquia imperial. Os governantes de Roma, agora, têm o poder vitalício, o cargo vitalício, podendo preparar o seu sucessor. Geralmente um parente, um filho ou um parente próximo, preparando para suceder com o título de imperador. A fase de continuidade de conquistas territoriais, se vocês observarem nessa imagem, essa parte laranja corresponde aos territórios que foram conquistados somente durante o governo de Otávio Augusto, marcado por um período de paz e prosperidade. Lembrando que foi durante o governo de Otávio Augusto que nasceu na Palestina, território esse que passou a fazer parte das dominações romanas. A Palestina torna-se uma província. Os territórios conquistados se tornaram províncias de Roma. Governadores eram nomeados pelas autoridades romanas para governar estas regiões, controlar politicamente, militarmente, garantir os impostos necessários para Roma. Foi na Palestina que nasceu, na época de Otávio Augusto, Jesus Cristo. Nasceu na Palestina, província romana. A figura de Jesus foi importante ali porque ele conseguiu angariar adeptos, lançaria mão de uma doutrina cujos seus discípulos, posteriormente, fundaria o cristianismo. É a origem do cristianismo na Palestina. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade à fase imperial. É a fase de apogeu e decadência do Império Romano. Os sucessores de Otávio, as dinastias, a continuidade das conquistas, pelo menos até o século II depois de Cristo, e haveria uma crise a partir do século II e, consequentemente, o declínio. Nós vamos estar tratando com mais detalhe na próxima videoaula. Mais uma vez, convoco aos nossos alunos a se utilizar da nossa plataforma do Sistema Farias Brito de Ensino, dar proveito das ferramentas ali existentes para melhorar o aprendizado e os exercícios entre as páginas de 25 a 28, correspondente a essa temática, vamos estar exercitando, fazendo essas atividades. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.